Por que erramos? Por que mentimos até para nós mesmos? Desde os tempos antigos, filósofos e pensadores tentam entender as falhas humanas. Alguns dizem que mentimos por medo, outros por orgulho. Há quem acredite que o erro nasce da ignorância e quem veja nele uma forma de sobrevivência. Neste vídeo, vamos explorar o que grandes mentes como Sócrates, Nietzsche e Freud pensavam sobre os motivos que nos levam a cair em enganos e esconder a verdade. Prepare-se para se olhar no espelho e entender um pouco mais sobre você mesmo. Fala, seus mentirosos inveterados. Tirando a brincadeira, pessoal, vim falar com vocês para a gente refletir sobre uma simples questão. Por que será que a gente mente? Por que será que a gente mente para nós, mente para as pessoas que nós conhecemos? Por que será que a gente tem uma vida falsa nas redes sociais? E aí vem uma outra dúvida. Será que a mentira é realmente ruim? Será que é inerente do ser humano necessitar da mentira para sobrevivência, para ter uma boa convivência social, uma boa colocação em relação às pessoas que, de certa forma, às vezes são importantes ou não? Queria conversar sobre isso com vocês. Meu nome é João e você está no Explorador de Consciência. Vamos começar com Sócrates, o pai da filosofia ocidental. Para Sócrates, quem mente, mente porque não sabe o que está fazendo. Para Sócrates, a mentira advém da simples ignorância. Ou seja, pessoal, para Sócrates, quem mente não mente por maldade, mas simplesmente por falta de conhecimento do que é a real verdade. E analisando um pouco mais o que diz Sócrates, como ele mesmo diz, é uma simples ignorância pessoal. Acho que mais objetivamente, o que Sócrates diz é que a verdade é a luz e a mentira é a escuridão. O que quer dizer, simplesmente, é que você só não sabe a verdade porque ainda não conseguiu enxergar o que é a realidade. Nietzsche tinha uma visão um pouco diferente da de Sócrates, que para mim é muito interessante. Para Nietzsche, mentira é uma necessidade humana, até para a sobrevivência. Às vezes a vida da gente é tão dura, na visão de Nietzsche, que nós criamos versões para nos proteger e nos sentirmos mais confortáveis em relação ao que sentimos e o que vivemos. E o que é mais doido, pessoal? Para Nietzsche, uma simples palavra como árvore já é uma mentira, porque você reduz algo tão complexo a uma palavra tão simples. E aí, mentir nesse caso de Nietzsche, pessoal, não é por maldade, nem por vontade de errar. É simplesmente para deixar a vida mais suportável. Vocês já pararam para pensar quanto é difícil a vida no geral da nossa sociedade? Então, é plausível que nós criamos pequenas situações para que a gente não seja atacado e apontado. Agora vamos entrar na mente humana com o pai da psicanálise, Freud. Para Freud, a mentira é um mecanismo de defesa da psique. Às vezes a vida, para Freud, é tão dura que o nosso inconsciente cria ilusões para nos proteger do que nós vivemos realmente. Para Freud, as pessoas preferem se esconder dentro de si para não se apresentar.
e mostrar quem são realmente. Freud nos faz pensar que a mentira nem sempre é consciente. Muitas vezes mentimos para nós mesmos porque a verdade é insuportável. Então, por que mentimos? Depois de resumidamente trazer um pouco da visão dos grandes pensadores do passado, queria dizer simplesmente uma conclusão para que a gente analise o caso. Começando com Sócrates. Para Sócrates, simplesmente porque nós não sabemos o que é a verdade, simplesmente porque nós não temos conhecimento do que é realmente real. Para Nietzsche, nós mentimos por necessidade. É porque a vida é tão complexa que nós precisamos nos esconder das pessoas para poder sobreviver dentro da nossa sociedade. E para Freud, a mentira é simplesmente uma autodefesa pessoal. E o que é mais doido, pessoal, uma autodefesa de nós com nós mesmos, até porque é uma coisa inconsciente, é uma coisa que vem de dentro do nosso inconsciente para proteger a nossa integridade dentro do nosso ciclo social. Então, galera, depois dessa análise toda sobre por que a gente erra, por que a gente mente, depois de analisar um pouco dos pensadores e que, de certa forma, cada um deles tinha a sua verdade na época quando disse essas palavras ou construiu esses pensamentos, eu queria fazer uma análise pessoal em relação à mentira e por que, de certa forma, a gente acaba falando coisas que não deveria, a gente acaba fazendo coisas que não são as melhores no momento. Eu acho que tem uma palavra que é muito importante, que de certa forma a maioria de nós não conhece, que é acolhimento. E pelo nosso sistema social e como as coisas se dão no nosso dia a dia, nós não permitimos que nada saia errado. Nós estamos sempre prontos para apontar uns aos outros e para dizer que o que o outro pensa ou faz está completamente errado. Claro que tem exemplos mais pesados como roubar, matar, furtar. Claro que isso, na minha ideia de verdade, isso não é o correto a se fazer, né? Mas eu acredito que tem pequenas mentiras que nós dizemos simplesmente para não ouvir uma crítica, um apontamento, um ataque das pessoas em relação a nós. E aí eu gostaria de perguntar a vocês já colheram alguma mentira do filho, que às vezes conta por medo? Vocês já pararam para pensar que de repente nós mentimos simplesmente porque nós não queremos ser julgados? E aí traz a reflexão. Por que não acolher, às vezes, a mentira de uma forma mais simples e menos dura? Para que, de certa forma, as pessoas se sintam à vontade de contar o que realmente acontece. Ou, melhor dizendo, por que não acolher as pessoas que falam o que sentem de uma forma mais amorosa e mais natural? A conclusão é que eu chego é que nós mentimos simplesmente porque nós não somos acolhidos e porque nem nós mesmos nos acolhemos. Nós sempre nos culpamos por tudo que a gente faz e por tudo que acontece na nossa vida e ao redor de nós. E não necessariamente nós somos culpados, porque nem sempre, como diz até Sócrates, nem sempre nós sabemos qual é o caminho correto. O caminho, ele se dá conforme nós caminhamos. E o que é passado fica no passado, porque já aconteceu, não pode ser mudado, e o futuro nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós só podemos viver o que acontece agora. E no agora, pessoal, vai acontecer erros, acertos. E se nós acolhermos as pessoas e nós mesmos os nossos erros e analisarmos eles
friamente e amorosamente, sem ataque, sem destruição um do outro, talvez nós mentíssemos menos. E talvez até nós entendemos com exemplos e não simplesmente experienciando alguma questão que é de dificuldade, o caminho correto de quem tem mais experiência. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like aí.